como encaixar o Pedro nessa equipe titular do Flamengo. E é preciso encaixá-lo na equipe titular? Eu acho que isso depende do desempenho dele, né? O desempenho do Pedro na temporada passada, por exemplo, teve altos e baixos. Ele teve momentos bons e outros bem ruinzinhos. Ele teve períodos de seca, atuações fracas. Teve uma fase que ele parecia meio aborrecidinho porque não foi lá para a Olimpíada, o Flamengo não liberou e fez muito bem no liberar, porque não era obrigado a liberar. E ele custou muito dinheiro para o Flamengo ficar alimentando a CBF com seus 500 times, 500 seleções e faturando horrores, né? Como a CBF fatura. Eu acho que ele mesmo não se impôs como tal. Até hoje, embora ele tenha potencial para ser titular, obviamente, ele não se impôs, ele não trabalhou de uma maneira convincente, consistente, para virar, senão, esse cara não pode sair do time. Né? Teve jogos bons, jogos ruins, jogos em que ele se destacou, outros que ele perdeu gols. Então, ele teve muitos altos e baixos. Né? Acho que se confunde um pouco o potencial do atleta com o real desempenho dele. E também tem um fato muito concreto aí. Encaixá-lo junto com o Gabigol, com o Bruno Henrique, claro que é possível, mas depende de um trabalho do técnico que, na verdade, acho que desde que ele chegou, não houve um tempo como o de agora, para um técnico trabalhar dessa maneira, porque ele chegou no começo de 2020, aí o Jesus foi embora, ele estava emprestado, aí o Flamengo contratou em definitivo na temporada seguinte. O Flamengo teve o Rogério Ceni, antes teve o Domi, aí o Ceni, não houve uma pré-temporada de verdade na temporada passada, porque emendou a 2020 na 2021, teve ali um período de alguns dias para treinar, mas não foi como agora, né, que o período mais longo, as coisas feitas com mais calma. E dali entrou o Renato, e daí sai o Renato, agora entra o Paulo Souza, no começo da temporada. Até o Flamengo estrear, ele terá perto de um mês aí trabalhando com jogadores, né? E se apresentaram no dia 10, o Flamengo deve estrear só em fevereiro. Então ele vai ter quase um mês de trabalho, que é algo raro no Brasil. Só treinando, trabalhando com jogadores, colocando em prática ali as suas ideias de jogo. Ele deve mudar a forma do time jogar, todo mundo que acompanha, acho que tem quase que unânime essa expectativa, né? De que é aquela coisa de o time do Jesus e algumas variações. Não, vai ser o time do Paulo Souza. Pode ser que jogue com 3 homens na linha defensiva, o pessoal chama de 3 zagueiros, e é possível que os 3 até atuem juntos. Mas isso é preciso treinamento e tudo mais, é preciso um trabalho um pouco mais insistente e talvez um pouco mais de tempo. E também de esforço dos jogadores e do desempenho do Pedro. Né? O Pedro, até hoje, no Flamengo, mesmo quando ele entrou em jogos, ele não conseguiu ser um cara tão decisivo em jogos grandes, como, por exemplo, o Gabigol já foi em Libertadores, em Brasileiro. Se lembrar o Brasileiro de 2020, o Gabigol fez gol em quase todos os jogos na reta final. O Flamengo ganhou 7 jogos nos últimos 10, perdeu 2, empatou 1, foi campeão brasileiro. O Gabigol fez gol em quase todos os jogos, gols e assistência. Então, quando a corda apertou, todo jogo tinha gol, o passe do Gabigol. Vitória, outra vitória, outra vitória. O time foi marchando até ganhar o campeonato. O Pedro ainda não conseguiu ter uma sequência, é verdade, mas quando no time, eu acho que ele ainda tem muitos altos e baixos. Talvez até pelo fato, talvez não, com toda certeza, dessas muitas mudanças de técnico, de forma de jogar, que também dificultam bastante. Eu acredito que com o Paulo Souza ele tenha mais oportunidades. Agora, ao contrário do que eu falei sobre o Corinthians, o Flamengo pode se dar ao luxo de ter um Pedro na reserva. Porque o Flamengo trabalhou por isso. O Flamengo já comeu o pão que o diabo amassou, já tomou já o remédio amargo de ter times fracos, pagando dívida, batalhando para aumentar suas receitas, até encontrar uma estabilidade financeira que permite a ele ter um jogador como o Pedro sem ser titular. Como acontece, mal comparando, com grandes clubes da Europa, que tem grandes jogadores que não são titulares, porque você tem que ter elenco. Então você vai ver também em alguns times europeus, como é que esse fulano de tal... Como é que o Cavani é reserva do Manchester United? Porque eles têm um Cristiano Ronaldo. Então eles têm grana para fazer isso. O Flamengo hoje tem condição, que eu falei do Palmeiras há pouco. O Palmeiras pode fazer isso, pode sonhar com um grande centroavante. Já o Corinthians é outro papo. Por quê? Porque você tem que trabalhar por isso. E acho que a gente não está muito acostumado com isso no Brasil. Né? Um clube atingir um patamar financeiro tal que permite a ele ter grandes jogadores na reserva. O próprio Diego Costa, quando chegou ao Atlético, aí por uma outra situação, mas o Atlético com muito dinheiro, ele não era titular. Ele entrava de vez em quando e tal, enfim. É uma outra situação, né? Qual?